os cortiços, eles, né, foram moradias que eles foram construídos aqui, principalmente em São Paulo, para abrigar os migrantes que chegaram com a grande migração europeia. Então a imigração europeia chegou aqui no Brasil, a migração espontânea, né, para trabalhar em indústrias, empresas, e a cidade não tinha moradia suficiente para todo mundo. Quem é pobre também não tem condição de construir moradia mais complexa, como as que a gente costuma ver até hoje. Não tem vez e o que ele fez já foi demais. Uma das lembranças mais marcantes para mim como criança naquela época era o banheiro, porque no Cortiço é um banheiro para todas as casas. E esses banheiros, eles eram precários, eles não tinham privada, se usava latrina, é um buraco no chão. Então, assim, esgoto a céu aberto, você vivia no meio do esgoto. Então, assim, rato, sapo, era uma coisa muito comum de estar entrando dentro de casa, fora barata. As paredes não eram até em cima, pouca iluminação, então era uma coisa que causava medo. Um processo que eu acho que acompanha muito a formação de cortiços e a própria expansão das periferias, um deles é a especulação imobiliária. Não é todo mundo que vai conseguir morar aqui, e eu tenho uma lógica de cidade que funciona justamente para que nem todo mundo more aqui. É uma parte específica, só que onde que está a maior parte da população? As camadas cada vez mais afastadas. Você acaba vivendo no meio do lixão, porque não depende só de um, né? E as pessoas não têm estrutura, não tinha condição, na verdade, de fazer melhoria nessas casas. A questão da moradia, até hoje ela é um problema, porque ela é um problema de desigualdade social. Você pensa numa pessoa que ela trabalha no centro, na zona sul, e ela mora na quebrada da zona norte. Ela pega 2h30, 3 horas de transporte público para poder chegar e mais 2, 3 horas para poder voltar. São 6 horas do dia. Você pensa que quem mora perto do trabalho vai gastar ali 20 minutos para chegar no trabalho. Ou seja, ganha 5 horas de vida por dia. Em 5 horas de vida que você pode descansar mais, você pode se alimentar melhor, você pode estudar. São várias coisas que você pode fazer. Não tem que não vá bem pegando 2, 3 horas de transporte público por dia. A cidade ela foi planejada para ser assim. Não faltou planejamento, não. Houve um planejamento que foi pensado para excluir, que foi pensado para expulsar, que foi pensado para ser desigual. Tinha dia que você não sabia se ia comer, se você não ia comer. A gente não tomava banho todo dia, a higiene era bem ruim. Naquela época, para você entender, pasta de dente era luxo. As crianças não tinham, a gente não tinha uma pasta de dente. Quando entrava uma pasta de dente em casa, era um luxo escovar o dente, uma escova de dente. Era uma vida de aflição, na verdade, né? Você não vê uma luz no fim do túnel. É dia após dia. É esperando um milagre, vamos dizer assim. Então as pessoas são expulsas desse grande centro e elas vão morar onde? Elas vão morar aqui em São Paulo, por exemplo, para além do rio. Né? Então a gente fala que a pessoa é marginalizada. Por que a pessoa é marginalizada? Que ela vive além do rio. Né? E quem vive depois do rio é considerado um marginal, vive às margens do rio. E quem vive bem é quem vive dentro dos rios. Em São Paulo é dentro dos rios Tietê, né, Pinheiros e Tamanduateí do ATI. Então quem vive dentro desse espaço, desses 3 rios, vive bem. Quem vive além desses rios é um marginal. As pessoas elas são muito unidas, né? Elas acabam assim, se ajudando, sim. Na questão que hoje se brinca, tem filme, aquele negócio de bater na casa vizinha, emprestar uma canequinha de açúcar, um pouquinho de sal, isso existe. Quem ganhava a cesta básica acabava dividindo até para não estragar. Então, assim, existe uma união. Péssimo. Péssimo, não tinha infraestrutura. Era o mínimo de estrutura. Até em parte elétrica, era toda a fiação sempre aparente, correndo risco. Muito gato por causa de falta de energia elétrica, porque geralmente era um relógio só para todo mundo, nem todo mundo pagava as contas, então faltava muita energia. Hoje usa pouco esse termo, né? Que hoje praticamente não tem mais cortiço pela cidade. Mas se usava muito esse termo, tipo, para se referir à bagunça, né? Tipo, aquele lugar é um cortiço. Por quê? Porque o cortiço é uma bagunça. Né? Hoje a gente fala o quê? É uma favela. Né? Então hoje o contexto da favela é o que a gente fala assim, aquele lugar é uma favela. Né? Tipo, que é sinônimo de local onde tem confusão, onde tem bagunça, mas principalmente por onde tem o quê? Falta de Estado.
né, onde você tem ali muitas pessoas por metro quadrado, pouca condição socioeconômica, então você não tem condições de acesso à saúde, saneamento, educação e, consequentemente, você tem mais ali problemas socioeconômicos dentro desses locais que são os cortiços. As pessoas que a gente se envolvia, conhecia, era tudo pessoas da mesma situação, pessoas de baixa renda. Então as escolas que se frequentava, que era próximo, era tudo de periferia, escolas que na maioria as crianças iam por causa da merenda mesmo. Então não é nem questão de se sentir inferior, você não tinha contato com pessoas de outro nível. A importância da moradia, a gente é um direito. Tinha que tomar cuidado com roupa no varal, se roubava muita calcinha, peças pequenas, isso existia muito, muito, muito mesmo. O Estado capitalista, que é o Estado que vivemos, ele está a serviço da elite. Então o pessoal fala, o Estado não funciona. O Estado funciona muito bem. O Estado funciona muito bem para quem é de elite, né? Então a polícia, ela existe para proteger os anseios da elite. Então se alguém ali é roubado na quebrada, você chama a polícia obviamente pouco se importa ali com o seu problema, porque você tem um problema pequeno. Agora, se acontece algum crime num bairro de elite, a polícia ela tá ali rapidinho, várias investigações, o delegado aparece, a imprensa aparece. Comer um pastel era sonho, tomar um refrigerante não passava pela cabeça, um Danone, leite, entendeu? Então, assim, a parte de alimentação, para mim, é a parte que mais eu dou valor e que mais mudou minha vida, que mais me marcou. O direito à moradia poderia ser universal. Agora, se eu quero resolver esse problema, gente, é um trabalho a longo prazo, que não vai ser do dia para o outro, é complexo e é urgente. Desde criança eu via aquilo e eu sabia que aquilo que eu não queria, que você tinha que lutar para conseguir alguma coisa melhor. Eu sempre tive vontade de ter meus filhos e dar uma vida melhor para eles, então eu lutei para melhorar. Você escolhia por região, o aluguel mais em conta, mais barato, que dava para pagar. Tem mais casa sem gente do que gente sem casa. Pessoas precisam de um lugar para morar com dignidade, né? É um direito que é inegociável, é imensurável, e assusta às vezes a gente naturalizar que uma pessoa está numa situação de morar numa situação de... Eu acabei não aceitando a situação de passar fome, de não ter o que comer. Naquela época, assim, o que a gente comia? Era sopa de feijão ralo, batia um pouquinho de feijão no liquidificador, jogava um macarrão lá, era o que supria a família, quando tinha. Se morar é um direito, ocupar é um dever. Foi coisas negativas que fizeram eu ter um impulso para querer ter uma vida melhor. É vencer na vida. Já é uma vitória muito grande, assim, você passar de uma transição de você ter essas condições precárias e conseguir lutar, comprar um terreninho, fazer a sua casa aos poucos, é uma riqueza, entendeu? Uma satisfação muito grande, é surreal. É surreal, assim, você vê do que você veio e para onde você chegou, entendeu? O esforço, tudo é gratificante, muito gratificante. Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida, já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo o rumo irás tomar. Presta atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida, em cada esquina cai um pouco tua vida. Em pouco tempo não serás mais o que é. Ouça-me bem, amor, preste atenção, o mundo é um moinho, vai triturar